Boa noite. Ó, Beatriz já chegou. Helder. Tudo bem? Tá me ouvindo direto? Tá me ouvindo legal? Deixa eu ver. Tô achando tão... Só um minutinho. Ah, que bom. Só um minutinho. Liz. Somos, amore. Ah, que bom. Boa noite, Wellington. Hoje vamos ter como convidada a Beatriz Souza, moradora também do Nordeste de Amaralina. Daqui a pouquinho ela chega. Agora sim. Dá um tempinho aí, 2 minutinhos, o povo tá chegando. Hoje vamos falar sobre juventudes. Um tema caro pra gente. Beatriz já tá aqui? Juventudes e seus desafios. Esse momento tão trágico, além da pandemia, temos essa violência que é contínua com a juventude negra. É uma juventude específica que nós estamos falando. Nós estamos falando de violações de direitos com a juventude negra. O direito à vida. A gente sabe, Beatriz já está presente. Sabemos que com essa pandemia também teve um grande aumento dos assassinatos dos jovens. A pesquisa saiu recentemente falando desse absurdo, 12,4% do aumento dessa juventude sendo assassinada, em sua maioria negra. A cada 23 minutos, um jovem negro no país é assassinado. Moro aqui na comunidade Nordeste de Amaralina, que não é diferente, é o reflexo dessas violações de direitos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Márcia Ministra, estou candidata a vereadora de Salvador. Hoje nós vamos conversar com Beatriz Souza, nessa perspectiva das juventudes, falando das juventudes e seus desafios. Ela que mora aqui, pertinho de mim. Então, desejo muito obrigado a vocês que entraram nessa live, para poder estar participando com a gente. E pedir, vocês que não seguem a ministra, segue a ministra no Instagram, no Facebook, vem conhecer nossa proposta, vem somar com a gente, venham construir esse projeto político que é de diferente. É diferente porque nosso projeto trabalha com inclusão, não com exclusão.
de exclusão, a periferia já está cheia. A periferia já está cheia de ser manobra de votos, de eleger pessoas que não têm compromisso nem responsabilidade com o povo. Então nós, né, estamos nesse páreo aí, nós mulheres negras, tem outras mulheres também que estão candidatas, né, para poder nós darmos um rumo diferente à nossa cidade. Precisamos dar um rumo diferente. Então, vem conhecer a ministra, vem conhecer as propostas, vem construir. É isso. Beatriz, cadê a senhora? Deixa eu chamar logo Beatriz. Ela vai se apresentar melhor, né? Já estou chamando. Boa noite. Boa noite, bonita. E aí, tudo bem? Tudo bem, você? Beleza. Quero agradecer por você ter aceito esse convite, estar aqui batendo um papo com a gente. Claro, sim. Da campanha. Nessa campanha diferenciada, uma mulher negra, gorda da periferia, que está saindo da periferia, na verdade, para transformar Salvador e indo para a Câmara de Vereadoras. Se apresente, minha irmã. A galera quer te conhecer. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Beatriz, né? Como o Márcia já falou. Sou ativista pelo Odara desde 2016. Atualmente estou fazendo bacharelado disciplinar em artes pela UFBA. E também sou moradora do Nordeste de Amaralina, né? Conheço Márcia de longas datas. E estou aí nessa campanha junto com ela também. Mas me conte mais como é para você, Beatriz, ser uma adolescente negra de periferia. Nós estamos passando por um momento, na verdade, nós, né, mulheres, né, jovens, negros de periferia, homens negros também, já vem passando, antes da pandemia, por essas violações de direitos. Né? O que é que você hoje, né, como uma estudante, como uma ativista de movimento tão nova, tão jovem, na verdade, né, percebe que essa juventude, né, tem, como é que eu posso dizer, está em falta, na verdade, né? Tem falta com muitas coisas. Como é que você percebe essas juventudes? Eu acho que a juventude negra dentro da periferia todo dia tem que inventar uma nova forma de se reinventar, né? De se reafirmar enquanto corpos que existem, corpos que estudam, que produzem, que são capazes, porque esses corpos, essas vidas estão sendo ceifadas diariamente, né? Seja por violência policial ou por violência estatal mesmo, com a negação dos direitos básicos que a gente tem, seja a gente não ter direito à saúde, não conseguir chegar no posto de saúde ser atendido, a falta de direito à segurança e todas essas outras questões. E aí, quando a gente vai pensar na pandemia dentro da periferia e como isso nos atinge diretamente, eu lembro no começo da pandemia mesmo, acho que maio, por aí, quando a Alane, né, me convidou para fazer um relato sobre como era essa experiência da pandemia dentro do Nordeste de Amaralina. E aí, exatamente no dia que eu estava fazendo estava escrevendo esse artigo e tudo mais, começou um tiroteio. E mais tarde eu descobri que um conhecido, que foi Marcos Vinícius, tinha sido assassinado em um contrapão. Então, a gente quer falar de pandemia, né, pensando numa perspectiva de que somente vidas estão sendo levadas por uma coisa e tudo mais, só que a violência policial nunca para, né? Mesmo durante uma pandemia, a gente continua sendo alvo dessas coisas e da violência que nunca deixa a gente descansar. Então, pensar hoje em dia em juventude, como sempre, é pensar na juventude que não tem direito a imaginar um futuro, né? Porque às vezes não consegue nem chegar nesse futuro. E aí é perigoso porque a gente está tentando falar para essas pessoas de meritocracia, sendo que elas estão em locais que são inimagináveis para elas, sabe? Pensar em meritocracia e falar, não, você consegue, se esforce, quando você tem o mundo todo te dizendo que você não vai conseguir, o mundo todo te coloca empecilhos para você não conseguir, é bem mais complicado.
Exatamente, Beatriz, o que você falou. Eu lembro, eu conheço a família de Marcos, né? Conheço a família de Marcos Vinícius. Desse mesmo dia, só para lembrar aqui, Marcos aconteceu isso com Marcos pela manhã, e pela tarde aconteceu com outro jovem de 18 anos, né? Pertinho de mim. Então, não é, não é a pandemia né, que na verdade deixou ou deixa essa situação. Nós já vivemos isso antes da pandemia, né? Deixar bem escuro isso. As coisas trágicas acontecem. Nosso desemprego é antes da pandemia, com a pandemia já piorou. Então são situações que a pandemia está mostrando quem são as pessoas, a parcela da sociedade, na verdade, quem são essas pessoas que já vêm, né, tendo seus direitos violados. Sendo alvo do Estado. Sendo alvo do Estado. E sabemos disso. Né? Não falei, mas eu faço também um trabalho, Beatriz conhece esse trabalho, que é pelo Instituto Odar aqui na comunidade nordeste de Amaralina. Sou articuladora e mobilizadora desse projeto, que a Minha Mãe Não Dorme enquanto eu não chegar, que exatamente fala sobre essa questão da prevenção, né? Da prevenção e dessa ajuda, desse resgate a essa família que quando sofre, que quando tem uma pessoa realmente vindo assassinada pelo Estado, que o Estado só nega, na verdade, ele nega ajuda, né? Então, nós precisamos, Beatriz, né, se colocar nesse lugar. Nós precisamos estar com essas pessoas, que é o nosso povo, que não tem realmente visibilidade alguma. Simplesmente a sociedade... E que é a nossa única rede de apoio. Que é essa rede de apoio. Nós precisamos fazer essa rede de apoio para esses jovens, para essa família, porque é inadmissível ainda um jovem de 16 anos, 17 anos, estuda pela manhã e não tem nenhum projeto pela tarde. Não tem porque o jovem com essa idade quer frequentar o cinema, quer frequentar o teatro. Não tem mecanismo para isso, porque não tem uma grana, não tem um transporte. Então, precisamos viabilizar projetos educacionais de trabalho para essa juventude nas periferias de Salvador. E esse é um dos nossos projetos. Né? Estar com essa iniciativa privada aí, fazer um acordo com que eles venham contratar esses meninos para o primeiro emprego, porque não adianta dizer, ele não vai porque ele não tem experiência, sem ser que, né? Claro. Nós não temos experiência. Não adianta pedir experiência para um jovem de 17 anos, porque ele nunca teve contato. Se ninguém abrir a porta. Né? Se a gente abrir a porta, a gente precisa também, Beatriz, potencializar os centros culturais, já que aqui na comunidade não tem. E um dos meus projetos é realmente criar esse centro cultural que a gente possa ter um curso pré-vestibular, né, para as mulheres, para os homens que queiram ainda estudar, né? E querem, só não tem um espaço garantido. Essa é uma das nossas propostas, tanto na área de educação, tanto na área de cultura. Eu estava conversando essa semana com o Mister Armeng sobre essa falta de oportunidade, e ele falou uma coisa legal. No dia que as periferias tiverem projetos educacionais reais de fato, não projetos paliativos, medidas paliativas, se acontece hoje e vai acontecer daqui a um ano. Ele pode dizer assim, a galera está no crime porque quer, mas o crime não existe porque a gente quer. Nós somos inseridos nessa criminalidade, nós somos levados e levadas a essa criminalidade. Nós precisamos enxergar isso, porque não ter oportunidade de ter um alimento na mesa, não ter oportunidade de você ter uma moradia digna, e você não ser visto, e o racismo e também tá aí. Pode falar, amor. Não, e também entender que assim, o processo real para acabar com o crime, diminuir o crime nas ruas, nas periferias, não é aumentar o número de vagas nas cadeias, né? No caso, é dar esse tratamento primário que vem da base
e que acompanha esse jovem durante toda a vida dele, tanto em relação aos estudos, acesso à cultura, que é muito importante, porque vê que nossas formas de cultura, nossas formas de lazer são criminalizadas, né, são chamadas de coisa de vagabundo, aquela coisa toda, também é, em certa parte, genocídio, né? Que, por exemplo, o paredão é uma cultura periférica que todo dia é Sim, criminalizada na mídia, que todo dia é taxada como algo errado, como algo ruim e tudo mais. E aí pensar que esse projeto para reduzir violência, para reduzir crime, para reduzir esse número de jovens que são assassinados diariamente por várias questões, incluindo o tráfico, né? Não é aumentar o número de penitenciárias, não é reduzir a menoridade penal nem nada do tipo, né? É criar um projeto que acolha eles desde bem novos, que consiga dar uma estrutura para que eles se consolidem, né? Enquanto cidadãos, que eles tenham direito a emprego, que eles tenham direito a estudo. E aí pensar numa juventude que é largada ao léu e depois é cobrada que eles sejam éticos, morais e cidadãos direitos e cidadãos que vão atrás, que apesar de todas as portas fechadas ainda continuam tendo esperança e ainda querem se reinventar, é exigir uma força desumana, né, de pessoas que são humanas, que também têm questões, que também têm problemas, que têm emocionais. é exatamente isso. Você está falando das juventudes, eu estou lembrando de uma galera aqui, né, de jovens, e eu estou falando agora de uma parte que também é estigmatizada, é massacrada, é pisada, é a população LGBT, muitos jovens, muitas meninas lésbicas, bissexuais, os homossexuais também que são expulsos da sua segunda casa, a segunda casa é a escola, são expulsos da primeira, da segunda casa, então não tem, né, se não tem essa base, que é a sua primeira instituição é chamada família, a segunda também não vai querer, expulsa esse menino da escola, de sua certa forma, com determinados tipos de preconceitos perversos e também por conta desse racismo, a gente precisa agregar, né, por isso que eu estou falando, juventudes, né, e a gente encontra, ano passado, Márcia, isso mesmo, um diagnóstico que nós fizemos aqui no Nordeste para um projeto que iria acontecer aqui, que era do Movimento de Libertação da Mulher. Um diagnóstico que nós fizemos foi que a maioria da população LGBT daqui, eu estou falando do Nordeste, desse miolo, estão fora das escolas. Ah, não estudo mais não, só Claro. fui... Não, e a justificativa é impressionante. A justificativa são as mesmas. Não tenho cabeça, não tenho cabeça. Não é que não tenha cabeça. Eles são expulsos. Eu já presenciei isso. Um colega de sala de aula chamar um menino de deficiente, né? Um professor chamar um aluno de deficiente pelo fato dele ser homossexual. Então, tem certos tipos de educadores, professores, na verdade, de professores, né, que reproduzem um discurso e que os colegas também reproduzem, os próprios alunos também, os estudantes, e ninguém gosta de ser massacrado. Então é bem Ninguém. viável, né? É viável para eles, na verdade, saírem desse âmbito, né? Dessa escola, desse campo de formação. E acabam, né, sendo colocados, né, em outro local, esse que nós sabemos, né, qual o local que os homossexuais, né, que as lésbicas estão inseridas, são, na verdade, direcionadas. Então, a gente potencializar, né, um centro cultural desse nas periferias é você realmente criar uma abertura, né, de outras possibilidades, de outra sobrevivência para essa população, né, para essas Claro. juventudes, que é o nosso futuro, verdade. Mas você... E também entender a escola como esse ambiente de formação tão além do acadêmico, né? Muito além do acadêmico. Principalmente quando você chega ali no ensino médio, onde você passa 3 anos, tem uma adolescência, e aí a gente fica com um adolescente que fica só na formação acadêmica e que, de repente, essa formação acadêmica também não é muito fortalecida, porque a gente sabe do processo de sucateação das escolas públicas, não é brincadeira, né? Eu me formei sem professor de física, por exemplo, e tive que fazer Enem com questões de física, né? Competindo com alunos que tiveram as melhores formações das escolas de Salvador.
Então, assim, claro, eu tive a sorte de estar no pré-vestibular, mas não é todo mundo que vai ter essa sorte. Então, a gente pensar também nesse processo além do acadêmico, claro, fortalecer o processo acadêmico, mas entender essa escola como um ambiente de aprendizado mútuo. É tanta coisa, é tanta informação, são tantas vivências. E aí eu acredito que seja, não sei, familiarizar a escola não, mas transformar a escola num ambiente mais positivo, mais receptivo, onde esses jovens queiram estar, queiram passar, porque não adianta, por exemplo, colocar uma escola em tempo integral, onde as atividades são nada interessantes para os jovens, são atividades que não é uma coisa que não é do momento, é uma coisa sem graça, ou então falta aula e aí você vai fazer aqui na escola o dia inteiro sem aula, sabe? Então, é pensar nesse processo todo das escolas, desses centros culturais também, como você disse, que são medidas, né, de agora, são medidas do instante, assim, mas devem ser medidas pensadas para acompanhar toda essa formação acadêmica, todo esse desenvolvimento, e aí é uma ajuda gigante, porque aí a gente sabe que essas pessoas começam a ter outras opções, esses jovens começam a ter outras opções, eles podem estar em outros lugares, e aí a gente vai tentando reduzir esse processo de criminalização, de abandono das escolas, porque bullying é uma coisa séria, né? E aí, aos poucos, a gente vai construindo esses ambientes periféricos que são melhores, tanto para a juventude quanto para todas as outras pessoas e a sociedade como um todo. É exatamente isso, Beatriz. Mandar um abraço aqui, Ana, para Ana que acabou de chegar, Davi que está aí, uma galera boa que chegou, né? Então, é exatamente isso, Beatriz. A gente pensar nesse espaço. Hoje, né, as escolas fechadas, tanto as municipais como as estaduais, por conta da pandemia. E aí, por que a escola não pode abrir? Não pode abrir por conta da pandemia, exatamente. Mas quais foram os mecanismos usados, né? Quais foram, na verdade, para que os alunos não fiquem prejudicados sem uma aula? Não foi se pensado, né? Ah, Márcia, não sabia que ia ter pandemia. Gente, uma escola que não é informatizada, uma escola que não tem um recurso, na verdade, de ter dinheiro até tem. Agora, não é aplicado corretamente, sabemos disso. Você pergunta, não tem, como é que uma escola ainda não tem uma internet, banda larga para os estudantes? Como é que os professores não têm uma plataforma para quê? Eficiente para atingir a maior parte dos estudantes? Aí você se pergunta, por que é que não tem? A gente sabe. Porque não há um interesse, na verdade, de determinados governantes de que nós sabemos aprender a ler. Vamos ficar, né, para eles, vamos ficar sempre essa massa de manobra, né, para essa galera que chega aqui 6 meses antes das eleições e começa a prometer, e começa a fazer, começa a colocar uma lâmpada LED, começa a pintar a praça e diz, eu estou fazendo... Asfaltar metade da rua. Asfaltar metade da rua, né? Dá o dinheiro, dá o churrasco do baba, dá o colete do baba, não que não seja importante o colete do baba, as atividades esportivas é de extrema importância, mas que não seja só um paliativo. Precisamos de enxergar os jogadores e as jogadoras que têm as periferias. Isso é um trabalho legal, né? Mas precisamos também, Beatriz, né? Dignidade ao povo. Nós precisamos ter uma educação qualificada, de qualidade. Nós temos que ter nas escolas, né, as artes cênicas, que é perfeito, que é ali que você descobre outro mundo, a dança, a música, a capoeira. Precisamos potencializar essas escolas municipais que, além das crianças e adolescentes que estão nessas escolas, é o nosso povo. Nosso povo precisa aprender a ler. E quando eu digo aprender a ler, não é para decorar palavras, não é para decorar, de ser discernimento mesmo, ter discernimento, né? Ter outro tipo de conhecimento.
A gente não pode mais estar compactuando, fingindo de que está aprendendo. Quando a professora chega lá e diz assim, copia aí para o menino do terceiro ano, só para copiar e acabou a aula. Na próxima aula, eu explico o que foi que vocês copiaram. Né? Pedro, meu amor, um abraço, que acabou de chegar aí. Paulo também. Professor Prego. Um abraço, galera. E também comentando, Márcia, que assim, eu entrei na faculdade muito nova, né? Eu entrei ano passado com 17 anos e, assim, saí de uma realidade de escola pública, que eu fiz o ensino médio todo em escola pública, e entrar numa universidade é um choque muito grande, é uma diferença muito grande. As nossas escolas públicas não nos preparam para a universidade, não nos preparam para a faculdade, e é um choque tremendo. Na verdade, as universidades não são preparadas para que certos públicos estejam lá dentro, a realidade é essa. Os horários não condizem, mesmo sendo universidades públicas, mas os horários não condizem e tem que trabalhar. Mas eu acho que essa sociedade, assim, esses centros acadêmicos, esses prédios, deviam se estruturar também. Beatriz, está falhando para mim um pouco. Faculdades precisam ter um preparo. Oi? Falhou um pouquinho para mim, mas tudo bem, já voltou ao normal. Eu não entendi o que você falou na última parte. Eu estava falando sobre como essas escolas têm uma grande diferença, né? Um salto gigante entre a escola pública e a universidade pública. Como a gente sai da escola sem nenhum preparo para o que nos espera na universidade. Sim, mas é justamente isso. Precisamos fazer, né, um cursinho. A gente não sai logo do ensino médio para prestar um vestibular, como acontece com as outras escolas privadas. Né? Então você vê que essa perversidade de ensino, chamo perversidade de ensino, é proposital. É proposital. Essas escolas públicas que não têm atrativo algum, Então, quando o menino chega desmotivado e diz assim, ai, tá muito chato, vou copiar hoje de novo, ele não tá errado, não. Não tem, né, esse atrativo que deveria ter nas escolas, tanto na municipal como na estadual. Sabemos disso. O menino, quando sai da escola municipal, eu dou aula de um projeto, minha escola também, o menino sai da escola municipal, sai do 4º ano, né, vai para o 5º. Então você chega, né, e observa, o menino não tem a leitura. Esse estudante não tem a leitura que deveria ter. Né? E aí passa para o 6º ano, que também não tem a leitura. E quando chega lá na frente, diz assim, nada, lê um saco. Ele não foi alfabetizado. Então, as escolas municipais, né, de crianças e adolescentes, se não tiver... Primeiro, porque as pessoas não falam. Mas a gente precisa dizer. As séries iniciais de uma criança, tão importante quanto a universidade. Sabia disso, Beatriz? É tão importante quanto a universidade. Não é à toa, e aí eu faço uma comparação aqui, né, a gente precisa fazer isso, que as escolas privadas têm as artes dentro da escola. Os meninos pequenos já começam a fazer leituras de figuras. Usar sua imaginação. E não é qualquer figura, não. São figuras mesmo de pintores, enfim, de artistas. Os meninos têm uma linguagem. Por que os nossos não têm essa linguagem? Né? Por que os nossos... Na verdade, nós somos... Pode falar, amor. Oi, travou aqui. Travou? Pode falar.
Você estava falando. Acho que agora voltou. Eu ia falar sobre como nós não somos também socializados a entender a importância da arte, da cultura. Não é puxando a sardinha pro meu curso, não, mas assim, a gente não entende cultura como algo que faz parte da nossa vida, que pode melhorar a nossa vida, que é algo político mesmo, sabe? A gente entende cultura como algo que é um hobby, que é uma diversão, que não tem nada, tem uma ligação com nada importante. A gente entende arte, dança, música não como uma forma de expressão, uma forma política também. A gente entende como Sim, algo que existe por existir e que não tem nenhum contexto, não tem ligação com nada. A leitura também, a educação é sempre pautada nessa questão de que não serve para nada, porque esses meninos têm como exemplo grandes jogadores de futebol e coisas do gênero, que são essas pessoas que não estudaram, né? Que só tiveram a sorte de repente, jogar aqui, jogar ali, pronto, ficaram ricos. Então, assim, a educação também não é tida, não é ensinada como algo importante. Porque a gente para o nosso sabe que a povo, não. educação, né, Mas é proposital, para o você sabe. Para nosso o nosso povo, povo, não. claro, com certeza. E aí a gente não entende essa educação como algo que pode transformar nossas vidas. A gente entende, por exemplo, futebol como algo que pode transformar nossa vida. Porque é a possibilidade que nos é dada, sabe? Para onde a gente consegue olhar dentro da nossa realidade, porque a educação ajuda quando você está naquela escola particular e quando você vai para aquela faculdade, aí você faz mestrado, de repente você vira gerente de uma grande empresa que já é do seu pai, então assim, a educação É. não nos é dada como algo que pode abrir portas, é só mais uma coisa chata que você vai fazer no da sexta, que é uma exigência mesmo, e acabou, sabe? Então a gente esse processo todo é muito bem estruturado Bem estruturado. para que a gente continue nessa linha de miséria, nessa linha de pobreza, nessa linha de ignorância. É. Aí você, no início você estava falando sobre a questão do paredão, né? Que às vezes até encontro alguns alunos lá, meu. Quando eu passo, né? Vou lá para ver mesmo. E aí você falou uma coisa, né? Dessa marginalização que a juventude negra também sofre por conta dos seus ritmos, né? Da sua estética, dos seus ritmos. E o paredão é uma das. E eu vou ter uma coisa tão perversa com isso, que eu lembro há um ano e meio atrás, de um paredão que aconteceu ali na 8 de dezembro, ali na Graça. Né? Tem um bar e as pessoas diferentes daqui, né? E aconteceu o seguinte, uma mulher branca, né? Subiu nesse carro do policial e começou a dançar, e os policiais começaram a sorrir, como dizer, ela está brincando. E aí eu volto para aqui, quando as meninas estavam dançando, as meninas negras, e elas foram xingadas foram desqualificadas, Sim. na verdade, das piores nomes. E eu percebo, gente, como é, né? Que os mesmos são os mesmos. Não tem, dizer que um policial que atua na favela é um e que atua no bairro nobre é outro. São os mesmos. Né? As instruções que eles recebem, na verdade, é para determinada área. E aqui é com a perversidade. Então, isso me levou a pensar, nossa, gente, a princesinha, né? E aqui eles xingam. Então, a gente precisa ver E também o quanto o racismo estrutura, né? Essas relações. como vai fundo, né, Preta? E também como, assim, as coisas que são criadas aqui são demonizadas, são criminalizadas e marginalizadas, até que as pessoas brancas, ricas, comecem a produzir isso. E aí virar algo legal, virar algo que dá para aparecer na TV, virar algo que pode ser consumido tranquilamente. E o Paredão é um bem novos exemplos, é o mais É o recente, mais assim, porque a recente. gente tem um histórico de milhões de coisas que foram transformadas em algo Com mágico a capoeira quando foi passou assim assim, tanto. com o samba foi assim, Jazz, foi assim, com tudo, jazz, tudo com na vida foi blues, assim. música. Realmente, Tudo foi assim. exatamente. Quando a indústria E musical aí tem branca essa, passar a consumir o paredão, que já está consumindo, aí vai ter assim, outra visibilidade, né? outra visão, exatamente.
E assim, a gente tem esse histórico de cultura também, né? De como as pessoas veem algo como cultura popular, cultura erudita, o que presta, o que não presta, o que deve ou não Uhum. ser consumido. E essa métrica é nada mais, nada menos do que racial, né? Porque quando são as pessoas brancas que estão reproduzindo isso, que estão vivendo e vivenciando isso, aí se torna algo legal, algo que pode ser produzido, algo que pode ser comercializado. E essas pessoas negras, que quase sempre foram realmente quem criou aquilo, são marginalizadas e jogadas de lado, né? Exatamente. Aí o professor Prego está aqui falando, negro nada pode nessa cidade. Cidade de 100% de população negra. Realmente, professor, a gente vê uma Câmara de Vereadores, né, com 7 mulheres, dessas 7 mulheres, 2 mulheres negras, e você pergunta, onde é que está a população negra de Salvador? Onde é que está a E população porque negra não de é Salvador? Né? Que não está presente, que a população essa que não se enxerga. A gente precisa saber, lesbianas. a gente precisa saber disso. Então é por isso, né, que nós mulheres estamos aí no páreo mesmo para poder, né, sentarmos naquela cadeira, naquelas cadeiras lá da Câmara que será de vereadoras, para essa tomada de poder para decisão mesmo. A gente precisa estar trabalhando por esse processo de inclusão da população negra, da população periférica de Salvador. Um abraço aí para a voz do Axé. Gil, Alain, um abraço. Né? Então é isso que nós estamos dialogando, Beatriz, sobre essas possibilidades, né, da gente firmar um compromisso com essa galera, com essa juventude que precisa dizer assim, eu não gosto de política. Gente, quando você vê um jovem negro periférico dizer assim, eu não gosto de política, alguma coisa há. Alguma coisa há. Né? E volta sempre nos mesmos. Volta sempre nos mesmos, no que não tem interesse. Porque qual é a Eles missão? que não representam, E as ainda tem famílias. essa. Exatamente. E as famílias hereditárias que estão nesse poder, né, dessa política, as famílias hereditárias, Sim. vamos manter a miséria, alimentar um pouco, mas vamos manter a miséria, porque assim eles ficam só com essa ligação com a gente. E é isso que faz com a gente. Né? E é assim que Tem, faz com a não tem gente. exemplo mais recente que a gente está com Bruno Reis, né? Por exemplo, que está em primeiro lugar em todas as pesquisas eleitorais, que a gente sabe que é nada mais, nada menos do que a Semineto. Exatamente. E aí, professor Prego está aqui falando. Professor Prego falando aqui. Só desse jeito podemos mudar nossa história com os nossos lá. Exatamente, professor. Né? Voto preto. Agora, não é voto para qualquer preto. Porque tem muito pretinho aí, muita pretinha, que está aí se candidatando, né, nos partidos de aliança desse desgoverno aí federal que nós temos. A gente precisa saber disso. Não adianta o negão, a negona dizer assim, voto preto, e ser do partido que alimenta o governo federal, que alimenta esse governo que está aí atual da prefeitura, que a gente sabe que é uma ligação. A gente não pode esquecer quando esse prefeito foi em rede dizer assim, o melhor caminho para Salvador é que Bolsonaro ganhe. Eu não tenho mente curta, memória curta. Então, não venha para cá com seus candidatos, porque ele é negão. Qual partido? PL? DEM? Podemos? A gente precisa saber quais são a história desses partidos. Esses partidos que alimentam o governo federal, né? Já que nós também, repito em todas as lives, nós não temos presidente da República. Nós não temos presidente da República. Nós temos um instrumento lá, né? Um homem sem compromisso, um homem mentiroso, um homem que mente internacionalmente, né? Então, nós não temos presidente. E aí tem aqui, né, a voz do Axé comentando também. Acorda povo preto, meu voto é preto. Muito preto, o professor Prego falando, muito preto com falta de fundamento social. Exatamente.
Ah, sair candidata por qual partido? Não estou dizendo, né, que nós não podemos sair candidatas e candidatos, podemos sim. Agora tem que saber qual é a responsabilidade que o partido tem com a população. E aí eu tô falando, não dá para ignorar toda uma história. Não dá para ignorar toda a história. A gente precisa. Mas, Beatriz, eu queria também que você comentasse um pouco mais, né, sobre essa questão, né, dessa violência que as mulheres, né, falando em geral, as mulheres vêm sofrendo esse aumento de 150% de violência doméstica só no estado da Bahia, por conta dessa pandemia. A gente já sabe que as DEANs daqui do estado da Bahia, majoritariamente, né, as mulheres que sofrem violência são negras. E aí eu lembro, né, eu faço acompanhamento também a mulheres, junto às mulheres que sofrem essa violência, seja ela física, né, ou psicológica, mas a psicológica, muitas delas ainda não conseguem identificar, confundem, que é ciúmes, mas é violência psicológica que vem sofrendo. Então a gente precisa realmente, né, fazer um trabalho de conscientização. E quando eu falo para um trabalho de conscientização, eu não quero só conscientizar as mulheres que sofrem violência, não. Eu quero também conscientizar esses homens e chamar para a luta os companheiros que agridem suas esposas psicologicamente, fisicamente, financeiramente, sexualmente. Esses homens que não cometem esse tipo de violência, para que os mesmos, né, chamem esses homens, fazer um processo de conscientização, até porque, e aí estou lembrando desse caso, desse rapaz aí, que esmurrou essa companheira lá em Ilhéus, até porque, quando se fala em violência, fica parecendo aquela coisa que nós somos a favor do encarceramento, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do processo de conscientização mesmo. A gente não pode querer que os homens, né, principalmente os homens negros, né, matem suas esposas, suas companheiras, agridem, né? Então a gente não quer isso. A gente não quer encarceramento. O encarceramento, a gente já sabe que os presídios, né, foram criados, né, para nossa estética. Colocar a Márcia lá, colocar a Beatriz, colocar João, colocar outro, enfim. Né? Os presídios do país têm a nossa cara. Então, nós precisamos lutar, gente, contra, né, esses absurdos, essa violência doméstica, que em sua maioria é cometida realmente, né, por esses homens negros, que são os nossos parceiros, nossos companheiros. Então, a gente precisa mesmo chamar, né, para essa sensibilização dos demais. Queria que você comentasse um pouco, né, como é para a juventude, que as mulheres também começam a apanhar nessa faixa etária. Sabemos disso, que o primeiro tapa não é com 30 anos. Nós sabemos, aí já começa com aquelas brincadeirinhas. Sem falar que a gente tem que pensar também nessas famílias sendo formadas muito cedo também, né? Então, essas mulheres acabam estando dentro de lares problemáticos desde muito cedo, porque as famílias estão sendo formadas cada vez mais cedo, né? Esses lares, assim. Mas, Preta, eu lembro muito bem de você me falando uma vez, a gente estava voltando da reunião do Júlio, estava voltando para cá, para o Nordeste, você me falou sobre como é preciso criar redes no Júlio, quando a gente vai debater sobre violência contra as mulheres e tudo mais, onde esses homens negros estejam inclusos. Não como pessoas que vão falar e vão, sabe, ter aquele diálogo, mas que minimamente como ouvintes, né? Porque quem agride, no final das contas, são eles, né? Querendo ou não, a gente, né? Mas assim, quem agride são eles. Assim, dentro do contexto de juventude, quando a gente vai pensar violência contra a mulher, a gente tem que lembrar, como eu disse, né? Que essas famílias estão sendo formadas muito cedo. Gravidez na adolescência é uma realidade, né? Então, essas famílias estão sendo formadas muito cedo, de forma completamente desestruturada, sem um preparo, sem que haja um acolhimento familiar, sem que haja uma estrutura financeira, psicológica também, para que essas famílias sejam formadas. Então, né, tem a questão da gravidez do adolescente, junto, aquela coisa toda.
E a juventude, principalmente as mulheres, estão no centro dessa violência, porque a gente sabe que quem sofre violência doméstica são mulheres nesse país, né? E aí a gente pensar numa juventude que não tem direito à educação, não tem direito à saúde, que está dentro de uma casa sofrendo violência, é muito difícil imaginar como sair dessa situação, né? Acho que pensar num projeto também que ajude essas meninas a entender o processo de construção de uma família. Essas meninas e esses meninos, né? A entender o Sim, processo de criação de uma família, de estruturação de uma família, para que haja um diálogo, para que haja um processo melhor, para que haja uma base para que essa família seja formada. Porque não adianta simplesmente fazer um filho, morar na mesma casa e imaginar que isso é uma família estruturada, né? Claro que não é regra, todo mundo vai sofrer violência doméstica, mas essas meninas estão sofrendo violência desde muito novas. Não só por formarem essas famílias muito novas, mas também porque às vezes dentro de casa já veio de um lado problemático. E aí quando você tem aquele exemplo de ver a sua mãe apanhando do seu pai, de ver a sua mãe apanhando do seu pai, você cria no seu imaginário que certas violências podem ser perdoadas, né? Você coloca na sua cabeça que dá para perdoar o primeiro tapa, que dá para perdoar a primeira agressão, o primeiro quebrar um móvel dentro de casa, o primeiro ciúme, o primeiro abuso psicológico. E aí isso é perigoso, porque a gente sabe que não acaba no primeiro tapa, não acaba na primeira crise de ciúme, não acaba no primeiro móvel quebrado, né? Acaba quase sempre, infelizmente, com as mulheres persuasivas, e né? exatamente, Então, Beatriz. a juventude está no centro direto disso, né? Elas precisam ser educadas para entender essas violências, combater essas violências. Enquanto os homens, principalmente os homens negros, devem entender-se como pessoas que não têm o menor direito sobre os corpos de suas companheiras e entender esse processo todo, porque a gente também fala de homens negros violentos, a gente tem que lembrar, claro que não é justificando de forma alguma, mas a gente tem que lembrar do estereótipo que é criado em cima desses homens negros, de que eles são naturalmente violentos, de que É, eles são naturalmente agressores, de que eles são são criados isso violentadores. mesmo. Então, quando a gente coloca isso, quando a gente coloca isso em pauta, é muito complicado, é um debate muito complicado e acredito que devem haver vários estudos sobre, mas assim, é muito complicado mesmo, porque a gente vai falar de homens que já são naturalmente vistos como agressores e de mulheres que são naturalizadas com essas agressões. Então, como fugir dessa realidade, né? Quando essas mulheres já vêm de famílias problemáticas, porque é um diálogo comum. Eu tinha uma colega que me contava sobre as agressões que a mãe dela sofria dentro de casa como se fosse uma coisa normal. Como se ela estivesse virando para mim e falado o que almoçou no dia anterior na casa dela, sabe? Então, assim, é muito complicado quando a gente vai falar sobre isso, porque essas violências são naturalizadas, né? Sem falar de como as mulheres reproduzem machismos, né? Porque eu Sim, não acredito que mulher seja machista. Mulher reproduz machismo, porque você só consegue ser machista quando você está lucrando com isso. E as mulheres não lucram nada com machismo. Então, elas reproduzem machismo, reproduzem misoginia, alimentam a sociedade patriarcal, porque elas foram socializadas a fazer isso. E aí, quando você coloca essas mulheres para criar filhas, e é uma coisa que não acaba nunca, né? É um processo doloroso, é um processo realmente cruel, mas que a juventude precisa se ressignificar, né? A gente vê agora tantas meninas se autodenominando feministas e se interessando pela questão e tudo mais. E é preciso que essas meninas consigam se entender como mulheres capazes e mulheres que têm a necessidade de criar redes de segurança para suas semelhantes. Eu me lembro muito bem de Angela Davis falando isso no Encontro Nacional de Mulheres Negras lá em Goiânia, e ela falava sobre como a comunidade ajuda a fortalecer os meios de segurança, né? Porque, de repente, a gente não pode contar com o Estado, a realidade não. é essa. A gente pode contar com nossa vizinha, a gente pode contar com nossa colega, com nossos parentes. Então, é preciso que essas mulheres sejam rede de apoio e que busquem também rede de apoio. Porque sozinha a gente não pode nada, né? A realidade é essa. A gente precisa de uma rede de apoio, precisa construir essa rede de apoio, fortalecer essa rede para que essas mulheres, quando queiram denunciar, que apesar de não ser uma medida muito efetiva, é importante, muito importante, mas que essas mulheres entendam que elas têm uma rede de apoio, que elas têm que contar, que elas podem ficar na casa de um familiar, de uma amiga, que elas tenham de se proteger, que elas vão ter uma rede para acolhê-las, né? Não só assim, fisicamente, mas psicologicamente também. Psicologicamente. Porque
É um abalo que vai ficar para a vida toda, né? Você ser agredida pelo seu companheiro. E acho Exatamente. que é isso. Eu estava vendo uma pesquisa que em 2019, na verdade, 30% das meninas de 15 a 17 anos que abandonaram a escola foi por conta da gravidez precoce. Sim, Então sim, precisamos. sim. Ó, Nayara, um beijo, meu amor. Nayara acabou de entrar. Então precisamos realmente discutir, né, essa educação sexual que a pessoa acha que é um bicho de sete cabeças. Então, conversar com as Não. juventudes, e a gente fala de juventudes, como eu repeti, como eu falei, né? Aí nós estamos falando da população LGBTQIA+, que são expulsas dessas escolas por uma heteronormatividade que é prejudicial. Então, discutir isso nas escolas é de fundamental importância, né? Até por questão mesmo da nossa Sim, sobrevivência. Nós temos amigos, nós temos familiares, nós temos pessoas. É isso que nós estamos, claro. né? Que as pessoas vivam bem numa sociedade mais justa, né? Em que o menino que está namorando com o menino possa andar de mãos dadas dentro da escola. Como as meninas andam com seus namorados de mãos dadas. Como as meninas também têm que andar de mãos dadas com suas namoradas dentro da escola. Não ser expulsa de um jeito tão perverso que a gente sabe que isso acontece nas escolas. Né? Então a gente está discutindo esse plano aqui, né, de potencialização mesmo, dessa junção comunidade-escola, centros culturais, para poder estar discutindo isso. E isso É a forma mais. e essa rede precisa ser criada. Essa rede que nós estamos Com falando aqui certeza. precisa ser criada, né? Ser construída, na verdade. Ser construída por pessoas que tenham realmente uma responsabilidade e compromisso com a população de Salvador. Né? Chega de ficarmos nas escórias. Chega. A periferia não aguenta mais isso. Então é isso, Beatriz. Já vai mesmo aqui acabar. Temos 13 minutinhos, praticamente. Quero te agradecer, né? Por você estar parceira esse bate-papo com a Obrigada a gente você. aqui. Vocês que não seguem aí, segue a página da ministra, vem construir com a gente, vem conhecer nosso projeto. Então é isso. Maravilhoso. Muito obrigada, minha irmã. Um beijão. Obrigada a você, Pri. Saudade, saudade das nossas conversas, É, dos diálogos, das trocas. olha, vou te Saudade. cobrar aqui em rede. As meninas estão esperando o seu vídeo, viu? O meu? Seu vídeo para a gente postar lá. Seu vídeo. Se não, ligue para Vou Beatriz, fazer. tá bom? Pedro, meu amor, um beijão. Gente, muito obrigada, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui, presentes nesse bate-papo com Beatriz Souza, falando de juventudes e seus desafios. Muito bom mesmo, muito obrigada e até a próxima. Beijo, beijo. Beijo, obrigada, Preta. Tchau, tchau. Tchau.